O Felipe Luiz disse que os problemas não se resumem só à chegada de um novo técnico, que mais coisas estão acontecendo que tiraram a equipe do trilho. O que de fato vem acontecendo no Flamengo? Tem a ver com uma possível saída do Rafinha? Vamos lá. Eu não vi a entrevista do Felipe Luiz, mas eu tenho certeza que o que ele quis dizer aí é em função de quando se troca um treinador, quando se chega. Não é só o simples fato de chegar um treinador ou de sair um treinador. Chegam pessoas com esse treinador, saem pessoas com esses treinadores, que têm relação dentro dos departamentos. Então, eu acho que é nesse sentido. Em relação ao Rafinha, como já foi falado aí na maioria dos lugares, o Rafinha recebeu uma proposta de um time grego, já comunicou a gente que vai aceitar a proposta. O Flamengo lamenta, o Flamengo não gostaria de perder o atleta. Foi um atleta em que eu estou muito à vontade para falar dele, que se custou bastante tempo para que botasse ele na cabeça dele que ele poderia fazer um grande trabalho na América do Sul, novamente, no Brasil. Foi feito isso, ele veio. Eu acho que os resultados não são questionáveis. O jogador ajudou muito a gente, ajudou junto com outros jogadores as conquistas que foram feitas. É um jogador de 34 anos, parece que faz aniversário amanhã ou depois de amanhã, faz 35 anos. E com 35 anos, ele recebeu uma proposta para que ele ficasse 2 anos, até os 37 anos, jogando em alta performance. O atleta entendeu que deveria sair, nos comunicou isso. O Flamengo tentou entender como é que seria essa proposta. A proposta foi passada para a gente. São números que são grandes. E o atleta fez a opção de sair do Flamengo por querer esse novo contrato. O Flamengo, existe uma cláusula dentro do contrato do Rafinha, em que se ele quisesse voltar para a Europa, ele poderia voltar quando quisesse. Agora, as pessoas têm que entender que quando o Flamengo foi buscar o Rafinha, foi buscar um jogador do Bayern de Munique, que jogava há 8 anos no Bayern de Munique, há 14 anos na Alemanha, e não era só convencer ele para vir jogar no Flamengo, era convencer ele a mudar de vida, acreditar num projeto e mudar de vida também, porque depois de você virar alemão, depois de você estar tanto tempo numa cultura europeia, a gente conseguiu demover ele dessa ideia de continuar lá, e ele veio para cá. Eu acho que foi maravilhoso enquanto durou. Ele se apega a uma cláusula contratual em que foi imposta por ele, em que foi colocada por ele, e que se não tivesse esta proposta, esse ponto lá atrás, ele não viria pela essa questão de segurança. Isso aí, na nossa cabeça, a gente achava que poderia ceder essa cláusula contratual. Foi feito isso, trouxemos o atleta. O Flamengo não pagou absolutamente €1 por esse atleta, contratado ao Bayern de Munique, e agora ele também está saindo do mesmo desejo que ele teve para vir, é o desejo que ele está saindo. A pergunta do Gustavo Henrique do Fla Choque é no mesmo sentido. Qual é a real situação do Rafinha? O Rafinha
a partir das 15h30, quando o Flamengo decola para Curitiba, o Rafinha está desligado do futebol profissional do Flamengo a pedido dele. O Rafael Melo, do canal Raflamelo. Boa tarde, Braz. O Flamengo já tem algum nome para a lateral direita? O Flamengo, há bastante tempo, vinha procurando, como eu sempre digo, o Flamengo sempre tenta contratações, tenta dar mais musculatura ao elenco profissional do Flamengo, e essa era uma posição que a gente há bastante tempo, há um tempo, vinha tentando, vinha analisando, vinha estudando. Todos sabem que esse ano é um ano atípico, em que tem uma pandemia mundial, em que tem números e incertezas que rondam não o Flamengo, mas o futebol brasileiro, o futebol mundial, e a gente, durante esse período, a gente não tinha conforto em fazer com qualquer contratação. Não é contratação para a lateral direita, é com qualquer uma. A partir do momento em que a instituição, ela, por um momento, corta salário de funcionários, em que a gente, em outros pontos, a gente corta salário de jogador futebol profissional do Flamengo, o Flamengo tem que se adequar a várias questões financeiras. A gente não iria fazer qualquer contratação. A partir do momento de ontem, a gente é evidente que já está no mercado, como sempre teve, mas agora de uma maneira. Quando eu falo que sempre teve, para não ser dúbio, o Flamengo estava analisando, o Flamengo sempre analisa, mas o Flamengo não estava confortável em fazer as contratações. A partir do momento que o Rafinha está saindo, a gente começa o processo efetivo de uma contratação para a posição. Bruno Cantarelli, da TV Band. A escolha por Domenech passou também pela semelhança do estilo de jogo com Jorge Jesus. Nesses primeiros jogos, as derrotas vieram mesmo com um estilo parecido, ou você acha que houve muitas mudanças rápidas em relação ao que era feito antes? Primeiro, o Jorge, sem querer comparar um trabalho com outro, o Jorge, quando chegou, o Jorge ainda teve 15 ou 20 dias para trabalhar, e o atual técnico teve 4 dias. O Flamengo confia no profissional que contratou, o Flamengo confia nos profissionais que chegaram junto com ele. Os resultados não são evidentes que não são esperados nem pelo técnico, nem pelos jogadores, nem pela gente, muito menos pelo presidente do clube, mas a gente confia no treinador, no trabalho do treinador, e a gente tem que entender que tem um tempo para isso ser maturado. Mauro Santana, da rádio Onda Mix FM. Até que ponto os resultados até aqui no Brasileirão interferem na condução do futebol? O jogo de sábado terá impacto para a continuidade do trabalho? Eu acabei de falar. A gente confia no contrato, a gente confia no profissional que a gente contratou, nas pessoas que chegaram com ele, e o trabalho será continuado normalmente. Não entendi muito a pergunta. Ele quer dizer o quê? Que o técnico vai cair já sábado? Não é por aí, não é assim que a gente trabalha aqui. Pedro Henrique Torre, da ESPN. Marcos, boa tarde. Logo depois da partida contra o Atlético Goianiense, surgiu a informação de que Domenech encontrou jogadores fora do peso ideal ao chegar no Flamengo. O que de fato aconteceu? Bem, essa situação aí, essa pergunta em relação ao peso, ela é assim, até de estranhar. Porque se você fizer uma análise, o departamento médico do Flamengo, o departamento de fisiologia do Flamengo, é reconhecido no Brasil e internacionalmente. O Dr. Tanuri e toda a sua equipe, toda hora são
perguntados, quando eu falo são perguntados, são arguídos sobre metodologia de trabalho, sobre trabalho. A grande imprensa, os grandes sites, a mídia alternativa, a toda hora fazem matérias exaltando, elogiando todo esse departamento, e de uma hora para outra tem problema com peso de atleta. Olha só, eu quero voltar aqui um pouquinho a um ano atrás, um ano e meio atrás. Quando Jesus chegou, falaram que tinha muito treinamento e que os jogadores estavam todos se machucando, se quebrando. Aí agora, que encontrou ou não encontrou jogador fora do peso. O que eu posso falar para vocês é que a gente tem um elenco maravilhoso, um elenco super profissional, responsável. Os atletas são inquestionáveis nesse ponto. Várias partidas, o Flamengo virou no final, correu até o final. O maior título que a gente teve foram nos acréscimos, nos minutos finais. Então não tem... Esse departamento aí, ele sempre funcionou bem, muito bem. E quanto a essa pergunta em relação ao peso, eu confio nos atletas e confio nos profissionais da área. Eu até fiz o seguinte, coisa que eu não faço nunca. Eu pedi os dados para mim dar uma analisada, para mim dar uma olhada. Os dados foram passados para mim. Eu, pessoalmente, vi os dados. Os dados não correspondem com qualquer tipo de falta de condicionamento. Evidente que o Flamengo não pode e não deve estar no melhor condicionamento do ano. O Flamengo tem várias competições a fazer. É um ano, mais uma vez, é um ano atípico, em que o ápice desse ato, na parte física, ele não é para ser agora e não deve ser agora, e sim, um pouco mais na frente, aonde estaremos disputando Libertadores, Copa do Brasil, mata-mata, entre a competição do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu confio nos atletas e confio muito mais em toda essa engenharia, em toda essa atmosfera de atleta e o departamento médico do Flamengo. Eu respeito sempre as fontes do jogador, dos jornalistas, eu respeito sempre as perguntas dos jornalistas, mas eu não vejo, isso aí eu posso falar, porque eu pessoalmente fui ver as análises dos números dos atletas. Eu pessoalmente, e não tem, posso garantir para a torcida, posso garantir para os jornalistas que não tem nenhuma anormalidade em relação a isso. Monique Danello, do Esporte Interativo. Ainda sobre a lateral, contra o Atlético Goianiense, o Rodrigo Caio foi improvisado no setor. Na época do São Paulo, ele já tinha dito algumas vezes que não gostava de jogar na lateral e que essa posição ele não conseguia ajudar, só atrapalhar. Ele se manifestou sobre isso? Como tem sido essa conversa com o elenco em relação às mudanças? Vamos lá. Eu até revi essa entrevista aí de um ano atrás, de 2 anos atrás, do Rodrigo Caio. De fato, ele fala que se sente desconfortável de jogar na lateral, mas foi uma opção do técnico. Foi o que o técnico entendeu para o momento. Acho que o resultado do jogo não foi em função só disso. Eu acho que é injusto com o Rodrigo Caio, injusto com o técnico. A gente perdeu o jogo. O Flamengo não jogou bem, o Flamengo jogou mal. Mas isso acontece. Times que são campeões também jogam mal. Eu queria puxar um pouquinho em relação, se você fizer uma análise, nos jogos com o Fluminense, nas finais do campeonato estadual, em que a gente estava com outro técnico, que a gente estava com os mesmos jogadores, talvez o Flamengo não foi no melhor
não foi no melhor do seu nível técnico, não foi grandes jogos que o Flamengo fez, mesmo sendo campeão. Se você puxar lá para trás, para o começo da pandemia, no 14 de março, quando o Flamengo fez seu último jogo contra a Portuguesa, já sem público, o Flamengo teve dificuldade enorme de ganhar esse jogo. Não sei se o torcedor, não sei se os jornalistas se recordam, o Flamengo virou nos minutos finais contra a Portuguesa. Isso acontece com o time campeão, isso acontece no futebol. É o que a torcida quer? Não é o que a torcida quer. É o que o jornalista tem que analisarem no momento. Os jogos, os resultados, é o que o jornalista tem que analisar no momento. Então a gente respeita a análise dos jornalistas, a gente respeita o chio da torcida, mas a gente tem que ter calma e tranquilidade para saber que a gente está no norte certo, mesmo tendo que fazer alguns ajustes. Vene Casagrande, do jornal O Dia. Após a derrota para o Atlético Goianiense, Domi alegou que um dos motivos para a equipe não estar rendendo é a parte física. Entre a final do Carioca, no dia 15 de julho, e o primeiro treino do Domi, dia 3 de agosto, 19 dias se passaram, sendo 11 de folga e 8 sob comando de Mauricinho. Hoje o departamento de futebol enxerga que esse planejamento foi um erro? Não enxerga que foi um erro. Não enxerga que foi um erro. Trazer o Mauricinho para dar esses treinos é um acerto da diretoria. A gente conhece o Maurício, a gente conhece o profissional que ele é, a gente conhece a eficiência que ele tem. Agora, é o que eu falei, o Mauricinho trabalhou junto com toda a fisiologia do Flamengo, o departamento médico, outros profissionais. Quando foi campeão todo mundo junto. E quando perde todo mundo junto. Estamos agora todos juntos. Então, agora falar que teve culpa de A, B ou C, eu acho que é muito raso e muito imprudente da gente falar desse assunto. Wesley Ramon, do Urubu Interativo. Boa tarde, Braz. O Rafinha foi uma das pessoas que você se consultou sobre o Domenech. E em apenas 2 jogos do campeonato, o jogador está de saída rumo à Grécia. Qual é o sentimento da diretoria em relação a isso? Tudo que vem acontecendo atrapalha o planejamento para 2020? Não, meu sentimento é nenhum em relação a isso. O jogador, quando foi arguído por mim em relação ao Domenech, foi pelo simples fato deles terem trabalhado juntos no Bayern de Munique. Daí achar que teve peso ou deixou de ter peso essa situação da diretoria. Parece que a pergunta quer saber disso aí, é uma pergunta pertinente. Mas assim, o meu sentimento é nenhum. Eu tô acostumado com isso. Isso aí é de uma maneira tranquila. O jogador quer sair, o jogador entende que tem uma proposta salarial com 35 anos, que é o que ele vai fazer daqui a 1 dia ou 2 dias, não sei. O jogador quer ir embora. Agora, o jogador não tem nenhum tipo de compromisso comigo em relação a ter falado alguma coisa do técnico. Compromisso zero. É evidente que, se tem um profissional do tamanho do Rafinha, da qualidade do Rafinha, se a gente pode fazer alguma pergunta, coisa mais normal do mundo. Amanhã, se perguntarem de você, eu vou chegar e falar que iria te contratar, eu vou perguntar ao Marcelo, eu vou perguntar a alguém que trabalhou junto com você, para saber o que acha de você. É um procedimento normal da vida, tranquilo. Renan Moura, da Rádio Globo. As cláusulas contratuais brandas de rescisão com Rafinha e Jesus, por exemplo, demonstram que o Flamengo ainda não está totalmente pronto para brigar com a Europa pela manutenção do elenco? E a pandemia acabou sendo um golpe ainda mais duro nessa questão financeira? A pandemia foi um golpe, não foi para o Flamengo, foi para a humanidade. É o que se está vendo aí. Em relação a essa pergunta, olha só, eu acho que é o contrário. Eu acho que o Flamengo agora
está numa posição que nunca teve. Flamengo nunca ousou de trazer, talvez, um jogador que foi do Bayern de Munique. O Flamengo procurou outros caminhos com Jorge Jesus, com técnico para fora. O que as pessoas têm que entender é que quando saem da Europa para vir para cá, a análise não é só o Flamengo, não é só a estrutura do Flamengo. A análise é em relação ao país, a segurança do país, a parte monetária do país. São 20 ou 30 itens que o jogador ou o técnico analisa antes de tomar uma decisão de se mudar de um país. O Rafinha tem 14 anos de Alemanha, 8 de Bayern de Munique. É importante fazer isso. Então, quando se foi lá trazer ele, não era trazer um jogador para só o clube, era uma outra situação. Quando a gente, por exemplo, é um jogador que está super tranquilo, que está tudo tranquilo, mas eu só quero dar de exemplo dele, que foi o mesmo esforço nosso, Filipe Luiz. Filipe Luiz morava 10 anos em Madrid. Então a análise não é trocar o Atlético de Madrid para o Flamengo. A análise é trocar Madrid pelo Rio de Janeiro. A análise é Espanha pelo Brasil. Segurança de Madrid e segurança da Espanha por segurança do Rio de Janeiro, segurança de Madrid. A parte da moeda, de segurança monetária. Então, você não tem um item, 2 itens, você tem uma gama de itens que muitos deles, a maioria deles, eu e o Bruno conseguimos com êxito de passar esses obstáculos. Existem outros que é a cláusula de saída, de dar segurança de saída para quem quer voltar. Então é muito bonito agora questionar isso. Mas isso tudo tinha que ser questionado há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, porque quando a gente trouxe o Jorge, quando a gente trouxe o Rafinha, foi amplamente divulgado. A imprensa sempre tem, mais do que nunca, os valores, porque saem em balanço, e sempre são habilidosos ao extremo de saberem aspectos contractuais. Então eu vejo isso de uma maneira tranquila. Eu acho que é o contrário. O Flamengo hoje briga, luta em alguns pontos de igual para igual, outros não, para trazer grandes profissionais para cá. Caê Mota, do Globo Esporte. Algumas situações ficaram confusas nesse processo de saída do Rafinha. Um exemplo: quem negociou com os gregos foi o empresário Ricardo Scheidt. Quem negociou com o Flamengo e tratou também de uma tentativa de permanência foi o empresário Lincoln. Houve algum ruído nesse processo? O Flamengo se sentiu o último a saber? Não tem ruído nenhum. Aqui a gente trabalha com muita naturalidade em relação a isso aí. Mas a pergunta é muito pertinente e verdadeira em relação aos fatos. Quem trouxe quem trouxe o Rafinha para o Flamengo e que estava tratando deste ajuste contratual era o Lincoln. Um outro empresário, autorizado pelo Rafinha, trouxe uma outra proposta e o Rafinha autorizou ele a seguir em frente. Então não tem nenhum último a saber, não tem desconforto nenhum. O jogador, o mesmo agradecimento que eu tenho de quando a gente foi buscar lá ele veio, foi um grande profissional, um jogador importantíssimo para os títulos que a gente conquistou até hoje aqui. Ele se sentiu seguro e se sentiu tranquilo em ir para outro clube. A gente tem que tratar isso com naturalidade, respeitar isso. E um ponto eu acho que a gente tem que analisar. Eu não gostaria de analisar esse ponto não, mas eu não posso fugir dele. Ele vai fazer 35 anos e trouxeram para ele uma proposta milionária.
autorizada pelo jogador. Ele optou de sair. Boa sorte para ele. E é o que eu falei, a partir das 15h30 ele se desliga naturalmente do futebol do Flamengo. Raíza Simplício do Gol. Boa tarde, Braz. Essa situação com o Rafinha surpreendeu de alguma forma? O Flamengo, desde o início do ano, sinalizava com o desejo de ajustar o contrato dele. Mas por que não chegou a acontecer? Tem outro atleta no elenco com esse tipo de cláusula? Vamos lá. O Flamengo tem com o Rafinha um contrato de 2 anos. O Flamengo tem mais 1 ano de contrato com o Rafinha. Então o Flamengo, teoricamente, o Flamengo estava cumprindo com todos os pontos contratuais com o jogador. E o jogador cumprindo com o Flamengo. Só que tem um ponto em que dá ao jogador o direito do retorno para a Europa. Tanto que a multa dele para a América Latina ou para o Brasil é mais de 100 milhões de reais, é bem alta. Mas o retorno para a Europa, que o Rafinha hoje é cidadão europeu, tem cidadania alemã, mais do que natural, ele, como o Flamengo não dispôs nenhum pagamento para trazer ele se segurou nessa cláusula e que a gente, se ele quisesse retornar para a Europa, poderia ser possível. E ele está se apegando de uma maneira legítima e correta, mas não é o que a gente queria, mas legítima e correta dessa cláusula contratual. Sidão Marinho, da Rádio Transamérica. Boa tarde, Braz. Já faz um bom tempo que o Flamengo não vive uma fase braba, como você disse, mesmo que em tom de brincadeira. Como está sendo lidar com isso internamente, tendo que administrar esse momento complicado que o rubro-negro não vivia há muito tempo? Eu acho que a torcida do Flamengo, ela comeu o peixe mais espinhoso já, né? A diretoria também já passou por outras situações. A gente